TVC, a TV do Correio da Manhã. Oi, gente! Rosina de AZ está começando e trouxe para vocês um projeto de um petropolitano que conta a história dos bairros de Petrópolis. Mas antes, eu quero lembrar que a TVC, a TV Correio da Manhã, ela tem transmissão além de Petrópolis, em Teresópolis, Friburgo, Pati de Alferes, Paraíba do Sul e Três Rios. Não posso esquecer. Há mais de um ano falando isso e eu acabo esquecendo, mas vocês me perdoam. E quem não tem a TV pela assinatura pode acompanhar pela internet no site da TV Correio da Manhã, no YouTube, no Facebook ou no Instagram. E se você tem alguma reclamação, sugestão ou crítica, reclamação e crítica são semelhantes, você pode entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, DDD 24 992 95 0031. E vamos agora aprender um pouquinho mais sobre a história da cidade de Petrópolis. Eu sei que vocês estudam a história de Petrópolis dentro da escola desde o ensino fundamental. Mas o que nós vamos conhecer hoje é uma história contada com base em pesquisas documentais. E quem fez essa pesquisa foi o músico e produtor cultural, musical e cultural, André Amon, que está aqui conosco para contar essa história hoje. Não sou eu que vou contar, é ele que vai contar essa história dos bairros de Petrópolis para nós. André, muito obrigada por ter aceitado o convite e eu peço desculpa a você e ao nosso público por não ter descoberto esse projeto, que você disse que já tem mais de um ano, antes, porque aí eu poderia ter colocado no programa no aniversário da cidade de Petrópolis, mas eu não conhecia. Falha minha, hein, gente? Então vamos agora aprender, porque nunca é tarde para aprender. Poxa, primeiramente obrigado. Parabéns aí pela TVC estar no ar, parabéns por programas falando de cultura, parabéns a toda a equipe. Muito obrigado pelo convite, Rosina. Totalmente honrado, tá? Obrigada. Honrada estou eu. Vamos lá, vamos trocar gentilezas. Olha só, eu quero que você me explique essa ideia de contar a história de Petrópolis pelos bairros, pelo nascimento de cada bairro. Como surgiu cada um? Da onde veio essa ideia? Pandemia, dentro de casa, a gente estava num caos onde a gente não conseguia fazer movimentações presenciais. Né? E aí eu comecei a fazer pesquisas, né? Comecei a estudar mais, consequentemente a gente passou por aquela fase, ninguém sabia quando e como, o que iria acontecer. E aí dentro dessas pesquisas, na verdade musicais inicialmente, eu comecei a compor uma música para o bairro que eu moro. Eu fiz a música e pensei, poxa, por que não pesquisar a história do meu bairro e saber de onde eu venho? E qual é o seu bairro? Itamaraty. Ah, tá. Então o que aconteceu? Assim, eu em uma viagem pouco antes da pandemia, né, eu tive com um amigo que ele veio dos Estados Unidos e ele usou uma frase comigo que era ela me impactou, né, que André, você foi ao lugar ou você esteve no lugar? É uma grande diferença. Você passou por lá ou você esteve lá? Você fez acontecer? Porque é muito fácil, você está com o seu passaporte, você está com viagens de shows e tudo, mas você simplesmente vai lá, vai no McDonald's, vai num fast food qualquer, você entra num lugar e tal. Mas quando você busca um pouquinho daquele local, principalmente quanto mais âmago, melhor, né? Ele comentou comigo.
você vai começar a descobrir coisas maravilhosas e locais mais interessantes do que roteiros normais turísticos e econômicos que A o mídia mundo, vende, né? o mundo pode te proporcionar. E interessante que daquele dia para frente eu comecei a dar mais atenção a isso, né? E naquele caos da pandemia, a gente olhando para um lado para o outro, eu falei, caramba, por que eu não uso esse conceito para um projeto meu? E aí eu comecei a trabalhar em cima disso. E não é brincadeira não, eu fiz 4 músicas em 2 dias, assim, pensando Nossa, já. ficou inspirado. Sim, porque a gente estava ali lendo e a minha principal ideia dentro desse projeto foi justamente o quê? Foi não dar uma visão careta, né? Petrópolis é a cidade turística, ela recebe gente do mundo todo, é uma cidade que projeta a gente para o planeta inteiro. As pessoas veem Petrópolis aí fora com alegria, veem quando a gente chega nos locais, a competência, né, dos músicos que saem daqui para fazer trabalhos, e são sempre bacanas. Temos aí atores famosíssimos, né, Santoro, enfim. A gente tem icônicos no mundo todo, em várias artes, vindos daqui. Tem, agora ganhamos um prêmio internacional, acho que foi em Portugal, com um curta produzido por uma petropolitana, a Beatriz Ohana, que é conhecida, Sim, fundadora do Cine Pagu. Pô, a gente tem um Grammy, né, com Alexandre Pires, onde a direção, parte dela, assim, pô, foi feita aqui em Petrópolis, né? Um parceiro foi a pessoa que me tirou daqui, o Cláudio Rosa, já deixando um abraço para ele. O Cláudio, ele foi o cara que me tirou de Petrópolis, que me levou para o circuito profissional novo, né? Acreditou em mim. E esse Grammy era um projeto nosso, né? Que tipo assim, pô, vamos ganhar um Grammy um dia. A gente não sabia como e com quem. E acabou acontecendo lá, na parte dele, produzindo há 20 anos o Alexandre Pires. Na turnê internacional, ele foi eleito o melhor produtor e tal. E isso é uma honra. Então eu digo que muito além da história de cada bairro, muito além da história da nossa cidade, essa história nos coloca num patamar um pouco diferente de visibilidade também. E a gente precisa aprender a manipular isso e a trabalhar isso mais. Né? Eu acho que o trabalhar tem a ver com a construção da identidade. Exatamente. Né? Você mora no Itamaraty há quantos anos? Bom, meu pai comprou a casa em 1976 aqui. Ah, então. Mas, eu nasci no Santa Teresa, mas aí fui para o Rio, do Rio já vim para Itamaraty de volta. Isso. Então, tem mais de 50 anos aí. Exato. Ou quase 50 anos. Quase então, 50 anos. E só agora você descobriu a história do seu bairro. Sim, sim. A história dela. Então agora você se apropriou dessa identidade do bairro. Exatamente. Que constitui a sua identidade. Exatamente. Então esse foco que você deu de buscar a história, porque nós temos uma história pessoal, mas os locais onde moramos também têm uma história que o caracteriza. Sim. Você mandou o vídeo que eu passei para o Getúlio. Vamos ouvir um pouquinho, porque não dá para ouvir tudo, tá, gente? Sim. Um pouquinho, vamos ver, do bairro Itamaraty, que é o que ele fala, depois ele conta o resto. Descendo Quissamã e vi que tudo mudou. O clima tá mais quente e de repente engarrafou. Mas valeu a pena esperar, de cara com a riqueza deste lindo lugar. Itamaraty, a história da cidade começa aqui. Olha, muito feliz por ser morador do Itamaraty e poder abrir falando sobre o bairro que é o berço da cidade. Em 11 de novembro de 1721, o sargento Bernardo Soares de Proença tomou posse a uma sesmaria, uma légua de terra, concedida pelo governador Aires Saldanha de Albuquerque. O sargento Bernardo Soares de Proença era responsável pelo projeto do Caminho Novo das Minas Gerais. E o Itamaraty estava geograficamente muito bem localizado, com recursos naturais. Bernardo Soares de Proença também recebia amigos, recebia autoridades que foram comprando as terras induzidas por essa construção do Caminho Novo. E isso gerou o primeiro povoado, um povoado massivo na cidade de Petrópolis. Por isso que o Itamaraty é chamado do berço da cidade de Petrópolis.
Atualmente, o bairro Itamaraty tem como sua principal fonte de renda Daqui a pouco o a gente comércio. vê o resto. Então, você descobriu essa história porque o Itamaraty era um bairro de passagem, de certa forma. Sim, Aquilo que sim. você falou. Você foi a Petrópolis ou você esteve em Petrópolis? Sim, Né? sim. Então, era um bairro de passagem. E todo lugar de passagem acaba surgindo moradores, comércio, locais para atender aos viajantes. Então, o primeiro povoado nesse caminho novo Essa o foi a Itamaraty. intenção, mas ali a Ah. gente tem rio, o Sim. rio era farto, a gente tinha terras onde era possível plantar, fazer produção, o escoamento de produção era estratégico, tinha um conjunto de coisas naquela região inicialmente. Muita coisa não estava desbravada, então Aham. foi estrategicamente montado. Tanto é que a gente tem as fábricas ali no Itamaraty, É. antigas fábricas, que demonstram isso. Ó, vamos estabelecer aqui, está resolvido. A água está aqui, a gente tem terra para plantar, tem matéria-prima, tem Tinha tudo ali. escoamento, o caminho novo está de fácil acesso, ou seja, acelerou para um lado, já vai para as Minas Gerais, desceu, já vem para o Alto da Serra. Alto Rio. da Então, Serra, Rio. estrategicamente estava bem Bem colocado. localizado. É. E engraçado que a gente não pensa normalmente como que o lugar surge. E surge exatamente por uma necessidade das pessoas de se estabelecerem num lugar que tenha água e que tenha para plantar, exatamente como as primitivas sociedades e até os nômades, né? Sim. Se estabelecia um tempo onde tinha facilidade de conseguir comida e a água, que é fundamental. E aí, depois que você descobriu do Itamaraty, o que você sentiu que desenvolveu a pesquisa para os outros bairros de Petrópolis? Então, aí já vem da vivência na cidade, né? Você tem que sortear, são vários bairros. São muitos. E eu achei consonância, tipo assim, se eu falasse de Itamaraty e Cascatinha de uma vez só, eu teria histórias próximas. Se eu falasse de Valparaíso e o centro, ali, poxa, são muito próximos, mas tem muita diferença histórica. Opa, então eu vou atacar aqui. Eu tive como ir pesquisando as histórias, claro que não caberiam todos numa primeira edição, que esse projeto, na verdade, tem 3. Se eu espremer um pouquinho, 3 edições dá para cumprir com os bairros da cidade, com as suas histórias, como foi o caso de Cascatinha, né? Assim que eu lancei o projeto, o pessoal veio, poxa, mas você não colocou a cascata aqui, não sei o que. Eu falei, calma, isso é um primeiro, como você mesmo me ligou, né? Por que você não falou do bairro tal? Sim. Era um momento de vida desesperador para todos. Né? Nós artistas, a gente estava parado todo. Tinha que haver objetividade e, consequentemente, conseguir concluir. E coerência entre as histórias, coesão e coerência entre as histórias. E uma outra coisa muito importante nessa edição, primeiro foi a parceria dos amigos Regis e o Vavá Luthier. Regis Alves toca aí com o Pedro Ribeiro, o Vavá toca comigo na banda, a gente viaja aí, enfim. Essa turma, quando eles entenderam o projeto, eles abraçaram o projeto e entenderam a história do processo que eu estava propondo e fizemos as músicas também com uma cara dos anos 2020 para frente. Porque o que acontece? Sempre tem aquela coisa de ser chato, né? Você vai falar de história. Entende? Existe um ranço com isso. Eu acho que é um ranço mais do brasileiro que não compreende o valor de uma história. Na verdade, o brasileiro ele sofre uma síndrome de falta de respeito ao mais velho. Concordo. O jovem ele olha para o mais velho, ele olha com desdenho. Já o oriental, ele olha com respeito, porque ele sabe, olha, tem a história ali, eu preciso aprender com aquele cara ali, eu vou lá. O jovem já, não, eu sou eu. Acha que tudo começou agora. Tudo bem, são características de época, enfim, sou da geração que meu pai olhava, pedia água, eu levava com orgulho, sabe? E claro que discutia, mas esse fundo histórico todo, o meu princípio básico foi entender por que eu quis tanto também saber a história de todos os bairros um a um, entender características, porque Petrópolis ela é rotulada por cidade elitista, ela imperial. É rotulada por cidade racista, por cidade. E a grande verdade é que existe de tudo na construção dela. Né?
A gente teve uma colonização, sim, a gente teve massacre, sim, isso é mundo real, sabe? Se a gente olhar com muita clareza a história é contada aos desbravadores que vieram, tá? Os desbravadores vieram matando gente, subindo a serra até construir isso aqui. Então, peraí, tudo bem. É o lado trágico. É. Só que estamos aqui hoje vivendo num sistema que Petrópolis foi imperial, industrial, aí a indústria foi extirpada no nosso país, leis que acabaram com isso. Acabaram com a indústria. E aí a gente virou cidade comercial. E agora E o nosso comércio tá tá sufocado, capenga tá capenga. Mas por quê? Porque e nem o turismo é bem tratado. cabe a gente, nós cidadãos, chegarmos ao ponto de fazer com que quem não tem a sensibilidade, muitas vezes a pessoa tem a caneta na mão, né, gestor público, quem quer que seja, não importa. Alguns não têm a sensibilidade de entender que muitas leis foram votadas em benefício de quem, historicamente, lá atrás tinha interesse que isso tudo cessasse no nosso país. A nossa cidade é um espelho real. Eu quando novo, tinha fábrica de papel, Flashman Royal, fábrica de tecidos. De feltro, todas de funcionam. fraldas. A fábrica de veludo ali. A fábrica onde de foi. veludo, A gente veludo, tinha várias né? fábricas funcionando, milhares de empregos, vila industrial, a gente tinha economia, onde as pessoas eram felizes e, consequentemente, os cargos maiores tinham suas casas na Ipiranga, faziam as famílias, né, os herdeiros e tal, fizeram suas casas maiores, aí os bairros mais... Enfim, por escala de benefício, tinham os bairros mais legais e tal. Usando a linguagem popular, é claro. Esse foi o real fundo da minha pesquisa, entendendo lá atrás, né, contando a história num momento de desespero, né, foi uma forma de entender um pouquinho. E ocupar a mente também, né? Fazer com que as coisas acontecessem naquele momento, movimentar uma produção musical, produção em vídeo, estava aprendendo muita coisa naquele momento, mas a partir dali eu entendi os dois lados da moeda, né, que a gente precisava olhar para Petrópolis com mais carinho, entendendo que a gente pode sim ser exemplo para o Brasil inteiro. Por vários motivos. E já fomos também, né? Várias razões. Exatamente. Não basta a gente entender, por exemplo, dentro disso tudo, na história de bairro a bairro, a gente entender que a gente tem, por exemplo, uma Bauernfest, que ela centraliza ali no Palácio do Cristal e faz um esvaziamento de bairros e as pessoas reclamam da Bauern. O meu modo de ver a Bauernfest, ela deveria ser, como é a nossa maior festa, estou dando um exemplo aqui, desculpa se eu estou colocando nomes, mas historicamente eu mudaria o perfil para a cidade toda. Eu acho eu geraria que tá tendo conexão alemã lá no Independência, no Itamaraty e tal, e essa festa ela geraria braços que gerariam o mesmo superpovoamento do centro histórico, mas consequentemente geraria privilégios. E assim os outros eventos públicos que eles impactam apenas uma região. E deixam as outras elas ficam à margem. alijadas à margem. Vamos ver um pouquinho, eu não sei se ele consegue localizar, mas o Alto da Serra. Sim. Getúlio, se você conseguir localizar o Alto da Serra, bota um pedacinho da história do Alto da Serra para nós, enquanto ele vai falando. A gente aqui é ao vivo, né? Isso. Pega a estrela tão bela e vem pro alto da serra. Olha pro céu, pega a estrela tão bela e vem pro alto da serra. Pelo alto Dom Pedro chegou e os colonos também, onde o povo habitou, era a chegada do velho trem. Pelo alto Dom Pedro chegou e os colonos também, onde o povo habitou, era a chegada do velho trem. Alto da Serra. Vamos falar um pouquinho desse bairro tão maravilhoso da nossa cidade. A Serra da Estrela, onde se encontra Petrópolis, ela era desconhecida dos colonizadores, pelo menos nos primeiros 200 anos da colonização do Brasil, devido àquele enorme paredão de mais de 1000 metros de altura que deveria ser vencido para que as pessoas pudessem chegar até o topo da Serra da Estrela. Após o ano de 1699, Bernardo Proença se propôs a abrir um novo caminho através de uma trilha de índios que havia em sua fazenda. Isso foi um agente facilitador para que os colonos pudessem subir a Serra da Estrela. Ao ser desbravada, a serra anos mais tarde ganhou o nome
de fazenda do Córrego Novo, que atualmente é a nossa cidade de Petrópolis. No ano de 1883, é inaugurada a estação ferroviária do bairro Alto da Serra, gerando assim desenvolvimento para toda a região. Infelizmente, no dia 5 de novembro de 1964, o trem desceu pela última vez a Serra da Estrela, dando fim às atividades do sistema ferroviário aqui na nossa cidade. Um grande marco do bairro é aquela igreja azul linda. É o Getúlio 10. Então, André, como é que você se sentiu quando teve que falar que foi encerrado esse caminho do trem, né? Essa ferrovia que podia hoje ter um valor turístico imensurável? Já pensou você subir a serra de trem, fazer um passeio tranquilo? É o reflexo de sistemas e leis implementadas para que a gente não desenvolvesse. Nós somos um país que produz matéria-prima, que produz tudo, e a gente Tem poderia... tudo. A gente não precisaria ser terceiro mundo nunca. Então, assim, quando você vê... Eu fui amigo de um ferroviário, né? Há muitos anos. O seu Ataliba foi condutor desse trem. Eu o conheci, conversei com ele. Muito, muito na minha vida. Ele contava as histórias, eram lindas, sabe? Como aquele BNH ali, que era a estação, né? E a gente, assim... Um detalhe importante que eu estou lembrando aqui desse projeto é que eu coloquei no ar, o tempo passou, depois a gente vê a tragédia que aconteceu na cidade das chuvas. E aquela coisa principalmente toda, naquela região, né? Muitos locais que estão no vídeo, fotos que eu coloquei, estão totalmente desfigurados, se transformaram em outra coisa. Foi outra coisa que me marcou muito, né? Mas... Acaba que você fez um registro histórico. Exato. Que hoje quem chegar não vai mais ver o que você Muitas conseguiu coisas que estão ali registrar. nas fotos. Mas assim, o meu sentimento é o mesmo, em gênero, número e grau, porque eu não entendo como você pode pregar progresso hoje, Destruindo. querendo fazer o que já estava pronto. Descobrir a roda de novo. Você destrói, você termina, para depois falar assim, olha, eu vou agora implementar a ferrovia no Brasil. Eu sou filho de um grande engenheiro do nosso país, eu posso dizer isso, que meu pai tem placa em refinaria, em Mataripe, né? Lá a refinaria tem uma placa com o nome dele. Meu pai participou muitos anos da usina nuclear de Angra também, se especializou nisso e foi para lá. Itaipu tem projeto dele. E assim, a gente sempre conversou sobre isso, sobre progresso e retrocesso e os motivos que ele não deixou, na época, eu fazer engenharia, que é uma faculdade que eu volto agora, né? Eu me dei de presente isso. Infelizmente, quando terminei o meu período lá, meu pai faleceu, eu tranquei, mas agora estou voltando. Porque eu queria me dar de presente, porque eu sinceramente, eu sou apaixonado por isso. Mas na época ele falou, meu filho, tudo que a gente construiu no Brasil, meu pai de 1939, o meu avô foi funcionário, um dos primeiros da Petrobras, há muitos anos atrás, 03, sei lá, matrícula lá no início, sabe, aquela coisa. Meu pai falava assim, eu pisei barro, hoje tem rodovias, eu vi ferrovias sendo construídas e hoje são terras de alguém. Quando desenvolvem alguma rodovia nova, está passando na fazenda de alguém beneficiado. Querem fazer evolução em cima de terras, em cima de planos de urbanização que já estão prontos nas mãos de quem vai ser beneficiado por aquilo. Isso não é o meu Brasil, meu pai falava. Isso não é progresso, né? Você beneficiar não é progresso. Então, assim, progresso é beneficiar o maior número possível de pessoas. E eu cresci ouvindo falar que é utópico ser justo, é utópico ser honesto, é utópico... Não pode, a gente não pode crescer achando que o brasileiro é isso. A gente pode ser melhor. A história está aí para contar, né? Ó, bairro a bairro, a gente vê muita coisa que eu volto a dizer, a minha vontade de falar de todos, pô, muito bacana, mas me trouxe uma reflexão mais ainda, principalmente que eu viajo pontualmente para fora do Brasil e vejo que em muitos países as pessoas nem sabem qual é a real história do Brasil, o descobrimento do Brasil. Perguntei para português o negócio de Pedro Álvares de Cabral, não interessa, eles são muito... Isso não faz parte da história, até porque, indo a fundo, tem muitas coisas que não são legais de serem contadas. Por outro lado, existe o respeito à hierarquia, a gente não pode perder isso. Pois respeito, você está tocando num ponto-chave, é o respeito à hierarquia e o respeito à história antecedente, porque se hoje nós temos
uma modernidade na tecnologia, na medicina, foi porque lá atrás A base. alguém descobriu um pontinho. Outro dia eu estava lendo da mulher americana que descobriu o Wi-Fi, né? Foi uma mulher, em 1950 ainda. Eu acho que não, antes da guerra, 40. Ela conseguiu, por via de ondas de rádio, outro tipo de onda, eletricidade, eu não entendo disso, então não queiram que eu fale os nomes técnicos certinhos, ela conseguiu essa comunicação sem fio. O rádio já existia, o rádio é de 1914, isso mundialmente, 12 e 14, acho que chegou, 14, 16 ao Brasil. E ela conseguiu uma comunicação sem fio. Foi o primeiro projeto piloto do Wi-Fi. Para nós termos hoje essa comunicação Wi-Fi, foi preciso que ela, mulher engenheira, conseguisse descobrir uma forma muito primitiva ainda de fazer essa comunicação. Então, quando você destrói a história, você está destruindo a origem de tudo que você valoriza hoje. Não é assim? E você está desrespeitando o empenho, o esforço, desvalorizando e desqualificando os seus antecedentes, os seus antepassados. Você até comentou dos antigos, dos orientais, que valorizam os mais velhos. É o que nós fazemos aqui, é o contrário, né? Como você mesmo disse. Exatamente, é porque, na verdade, são as épocas. Né? Eu entendo respeitar épocas, entendo conceitos, entendo evolução, mas, a evolução cronológica, ela não significa uma evolução social, cultural. Não, mas ela a cronologia é a base. Então, assim, se a gente entender dessa forma, a gente começa de novo a repesquisar isso. Né? Eu estou fazendo uns vídeos de música lá para soltar nas redes sociais e tal. E super bati de frente com isso, porque, na verdade, eu entendendo que existem muitas pessoas dando nomes novos a coisas que são antigas ali, e esses nomes novos acabam fazendo com que você perca autoridade sobre algo que é real, que está ali. A gente vê hoje um Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. Ele fala, deixa que a garotada toma conta, porque ele sabe que existe algo a favor dele, mas a experiência de vida dele faz ele ser um excelente gestor de tudo aquilo que ele não compreende no momento. Como a gente fala do Jobs, né, que ele não abriu o iPhone, não sabia, mas ele é um gestor enorme e é a maior empresa de tecnologia do planeta dele, tipo isso. Então, não abre entre aspas, claro. Então, assim, o que eu penso de legado, quando a gente vai dar uma estudada na história, na verdade, a grande metáfora do projeto, eu criar essa conexão com a música, perdi o juízo, eu cheguei no Valparaíso, que é um bairro enlouquecedor, né? Você sobe ali, é lindo, né? Né? Eu morei no Valparaíso quando assim, morava com meu pai. Você perde o juízo se você for a fundo. Não passa de carro, não. Encosta o carro, dá uma andada nas ruas, aí, eu andava de bicicleta. E aí eu penso também numa outra conexão do projeto, né? Nessa involução histórica da nossa cidade. Eu tenho 52 anos, eu fiz agora dia 5. Eu sou um sobrevivente de tudo aquilo que fizeram nessa evolução cronológica contra os eventos no município. Contra a produção em clubes, contra a produção em bares, restaurantes, a produção que a gente poderia estar fazendo em todos os lugares. Aí, assim, eu não vou acreditar só a Petrópolis, né? A gente tem um estado, tem um país. Claro, o interior sofreu muito. Mas eu deixo um alerta para que a gente tenha também, dentro disso tudo, quando a gente vai ver a evolução cronológica do que está acontecendo culturalmente, é que não basta a gente ter boa vontade, a gente precisa agir. A gente precisa ler as leis. Na minha pesquisa, a maior pesquisa que eu fiz dentro desse processo todo, foi entender que hoje a gente anda na rua com medo de ser processado. A gente anda com medo de tudo, a gente não pode... Olha, você, até bom comentar. dia, tudo bem? Comenta, você tá... Onde a gente foi parar com isso? Por que a gente não tem a nossa leveza? Claro que existe um conceito, né? Que delinquentes que foram machucados psicologicamente quando novos puderam ter se tornado pessoas influentes e que fizeram... Existe uma teoria assim, que fizeram leis que beneficiaram as suas dores.
Mas nem todo mundo é assim. Existem pessoas boas, pessoas más, o equilíbrio ele está nisso. Quando você pega uma situação que te gera falta de sensibilidade e que não há compreensão de tamanhos, de grandeza do que está acontecendo para cada caso, você acaba afetando também historicamente a geração futura. Hoje, sim, com certeza. Antigamente, era muito fácil você saber o que as pessoas queriam. Cada um quer. Eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser engenheiro, eu quero ser dentista. Hoje, eu conheço... Eu vou botar um número aqui, assim, meio que entre as 75% e 80% da garotada que eu conheço, eles estão perdidos pelo excesso de informação, não sabem o que querem, até a hora H de qualquer faculdade, entram e saem, param... Eu acho que a estrutura emocional dessa geração, aí eu falo como professora, pela minha vivência em sala de aula com adolescentes, com jovens, ela está muito frágil. Né? A juventude, a geração de hoje, ela tem uma dificuldade muito grande em fazer escolhas, e isso é fundamental para você dirigir a sua vida, para você até conhecer a sua própria vontade. Ela se perdeu na identidade individual e na coletiva. Sim. E o que eu acho mais agravante, ela não consegue lidar com frustrações. O que são as frustrações? Não são sofrimentos que você teve porque alguém lhe causou. Não, nem tudo a gente pode fazer. Nem tudo a gente vale a pena fazer, não é o não pode, é o vale a pena. Né? Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo forte. Imagina uma criança de 5 anos bebendo cerveja. É adequado para a idade dela, com cérebro em formação? Né? O cérebro ainda está formando, ela ainda está se constituindo como pessoa. Então não é adequado. Só que se o pai e a mãe dizem um não, a criança cria, é natural, ela vai fazer uma pirraça, ela quer satisfazer aquela vontade. E aí o pai e a mãe dão uma cerveja. Então ela não aprende a lidar com as frustrações, é nesse sentido. Né? E ela não tem limite. Então o pai e a mãe, é um exemplo bem grosseiro, tá, gente? Eu não conheço nenhum pai e mãe que deem cerveja para uma criança de 5 anos. Foi um exemplo maluco que veio à minha cabeça. Então, o que acontece com essa criança? Ela acha que o mundo vai dar tudo que ela quer e ela não tem uma vontade real. É só aquele desejozinho que dá e passa que os pais falam. E ela não consegue se formar como pessoa porque o cérebro dela está sendo destruído pelo álcool e pela falta de educação da vontade. O que é a educação da vontade? Você consegue educar até um cachorrinho para fazer o xixi e as outras necessidades dele no cantinho certo. O gato faz tudo no cantinho certo, ou na hora certa. O cachorro que você acostumou a passear, você pode deixá-lo um dia inteiro dentro de casa, que ele só vai fazer as necessidades quando você sair com ele para passear. Um animal irracional precisa ser educado porque foi domesticado. E a criança não é educada nas suas vontades? Então, nós temos gerações desorientadas, perdidas, que não conseguem se reconhecer como pessoas pertencentes a uma sociedade que eu vejo, em sua maioria, igualmente perdida e desorientada, que não consegue respeitar uma lei para um convívio social. E tem uma além assim, disso aí tudo, que aí eu vou voltar ao extremamente potenciais. Só que aí ele ouve assim, ó, você vai ser médico? Você é louco, você vai ter que ficar no hospital. Tem outra coisa que vai dar mais dinheiro. O resultado, ele está acima do dom. O mérito perdeu totalmente o lugar para a razão. Ter razão em algo hoje é mais valioso que o ouro, sabe? As pessoas estão lutando para ter razão. Não, o que eu acho é o que vale. E a gente não tem razão em tudo. André, infelizmente, olha que não tivemos nem intervalo hoje, mas eu já estourei o tempo. Eu sei que você precisa de patrocínio para dar continuidade ao seu projeto. Se alguém quiser patrocinar a continuidade do seu projeto,
como a pessoa lhe encontra? O projeto está lá no YouTube, né? No André Amon Oficial. Tem lá o meu Instagram também, André Amon Oficial, onde pode fazer contato lá no Instagram, pelo próprio chat do YouTube. Né? Sim. O projeto, eu tenho que agradecer muito a Lei Aldir Blanc, agradecer ao Instituto Municipal de Cultura, a Prefeitura de Petrópolis, ao governo também, porque o governo federal que lançou a Lei Aldir Blanc e, consequentemente, a equipe estava lá para acolher os artistas. É um projeto oriundo desses. Eu fui contemplado no edital com o escopo do nosso projeto, então é isso. Estão Mas vindo agora, outros para dar projetos agora. A continuidade você a gente precisa vai... do patrocínio. E vamos lá, Tá. vamos para cima. Então, gente, eu peço desculpas em ter que cortar esse bate-papo muito bom, muito interessante, que eu ficaria aqui a tarde toda, mas, infelizmente, eu tenho que encerrar o programa de hoje e agradecer a presença do André e a você que está aí acompanhando e que faz a nossa audiência. Rosina de Azê fica por aqui e até semana que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.